Vamos hoje iniciar nossa aula de literatura para o terceiro ano do ensino médio, analisando brevemente a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Vidas Secas foi publicado em 1938, uma obra extraordinária de Graciliano Ramos. O livro aborda a pobreza e as dificuldades da vida do retirante no sertão nordestino, narrando aí a fuga de Fabiano e sua família da seca. É um romance cíclico, ou seja, acompanha o ciclo da seca nordestina. Hoje está seco aqui, então eu vou para outro lugar que está menos seco e assim por diante, uma eterna busca. Aí nós temos um resumo da obra. Quem é Fabiano? Fabiano e sua mulher e os seus filhos fogem da seca do sertão nordestino, até encontrarem uma fazenda abandonada. Sem condições de continuar a viagem, eles se instalam nessa fazenda. Poucos dias depois, chega a chuva no sertão e o dono da fazenda aparece, contratando Fabiano como vaqueiro. Durante esse período, Fabiano é preso, sua esposa, assim, a Vitória, sonha com uma cama de amarração, né, de couro. O menino mais velho pergunta sobre palavras, o menino mais novo tenta montar um cabrito e as aventuras ou desventuras vão dando continuidade aí. A vida do vaqueiro segue até a próxima seca, que os expulsa novamente daquele lugar. Aí a família vai deixar a fazenda e partir para o sul em busca de uma sobrevivência. No contexto histórico dessa obra, nós temos aí um Graciliano Ramos influenciado pelo marxismo. Chegou a ser preso pelo Estado Novo e se filiou ao Partido Comunista Brasileiro em 1945. Nesse romance, Graciliano Ramos ele vai enfatizar Fabiano, como Fabiano é explorado pelo dono da fazenda. Seu patrão rouba nas contas, cobra preços abusivos pelos mantimentos e juros altíssimos. No final, Fabiano vai fugir novamente da seca e da dívida que tem com o patrão. Então, as influências ficam bem claras quando Graciliano Ramos retrata a miséria de Fabiano. Essa miséria que torna o homem bruto, seco. Então, Fabiano vai ser um homem como a seca do Nordeste, seco de sentimentos, seco de sonhos, seco de palavras. Então, é uma linguagem aí muito subjetiva. E ele mesmo vai se ver como um bicho a todo momento. A condição desse homem bruto faz com que Fabiano seja explorado pelo patrão. Ele não conhece nada, ele não tem estudo, ele não sabe conversar direito. Então, essa miséria humana faz com que ele seja explorado. Então, os homens se aproveitam dessa miséria humana em vez de ajudar a quem mais precisa, né? Então, vai se aproveitando e, infelizmente, é o que nós temos ainda hoje em dia, não é mesmo? A corrente literária é um romance regionalista, né, que faz parte da segunda geração, a geração de 30. Né? Graciliano Ramos usou como fonte de inspiração o sertão nordestino. É um livro cheio de termos regionais e a escrita ela se aproxima muito da fala, uma característica aí dessa geração modernista. O tema social ele volta com grande força para denunciar essa miséria e essa exploração. A liberdade formal é tão assim presente nesse romance que os títulos dentro do livro, os capítulos, são capítulos soltos, podemos assim dizer. Pode ler o livro de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás. Tanto faz a ordem que coloque os capítulos, porque são como se fosse contos, um livro de contos, que não tem uma linearidade, ou seja, um capítulo não está atrelado ao outro, mas faz parte da mesma história.
Outra característica marcante é o aprofundamento psicológico dos personagens. Nessa obra, o autor retrata pessoas simples, mas com complexidade, tornando personagens profundas. Se nós analisarmos bem Fabiano, nós vamos ver aí a secura refletida dentro dele. Não está só ao redor no ambiente físico, mas também está no psíquico de Fabiano, ao tratar os filhos, ao tratar a mulher. Aí nós vemos também que a cachorra, a baleia, ela tem sentimentos, é a única que tem mais sentimentos aí, é essa cachorra. Então, tudo isso aí traz dentro desse contexto histórico em que Graciliano Ramos estava vivendo. Os personagens aí, vamos ver um pouquinho de cada personagem. Nós temos o Fabiano, que é o pai da família, um homem bruto, que muitas vezes se confunde com um bicho, fala pouco, se comunica com grunhidos, ou seja, com meias palavras. É raro ele ter uma frase completa. Então, ele vai falar assim com palavras truncadas. É um homem bravo, com o coração perto da goela, como ele mesmo fala no próprio romance. Respeita as autoridades, tem até medo. Sim, a Vitória, que é a mãe, assim como o marido, não fala muito. Ela fala bem pouco, mas ela tem um grande desejo, que é ter uma cama de armação de couro, para sair daquela de dormir naquele chão batido. Os filhos, menino mais velho, menino mais novo, não tem nomes. Isso aí é uma marca aí muito grande. Tem que ter atenção para esse detalhe que parece muito pequeno, mas é muito significativo. Mostra o quê? Os invisíveis. Hoje em dia a gente está ouvindo muito falar nos invisíveis da sociedade. Então esses meninos nem nome têm. Então são os invisíveis da sociedade. O primeiro, ele tem admiração pelo pai. Já o segundo, ele gostaria que os pais falassem mais, porque ele tem amor às palavras, quer falar. Então, ele se aproxima muito mais da mãe, que não é tão bruta. Baleia, a cachorra, é a personagem que mais se assemelha ao ser humano. Ela sente angústia, ela sem falar, ela consegue se comunicar com os outros membros da família. E ela é um membro da família. Temos também aí os personagens secundários, que são o Soldado Amarelo, que prende Fabiano, o patrão de Fabiano, seu Tomás, da bolandeira, que vai aparecer aí nos sonhos de a Vitória, porque é lá nessa venda que ela vê essa cama de armação de couro, então ela fica sonhando em ter uma cama dessa para dormir. Características da obra aí. Nós temos um narrador onisciente e a presença, muitas das vezes, do discurso indireto livre. Aquele discurso que ele se confunde com o narrador. O narrador onisciente é aquele narrador que sabe tudo, sabe toda a profundidade de sentimentos dos personagens. O tempo da narrativa é entremeado entre duas secas. A primeira seca que faz Fabiano e a família sair do lugar onde mora e encontrar essa fazenda abandonada. E a segunda seca é aquela que atinge a fazenda abandonada e leva Fabiano e a família novamente para o sul. Então, o tempo ele é psicológico e circular, o que torna esse romance um romance cíclico. Ele faz um círculo. Fabiano vai andando em círculo. O espaço da narrativa, nada mais, nada menos, aí, o sertão nordestino, que traz essa seca, e é o polígono das secas, a região muito mais sacrificada por essa seca. A terra árida, que vai tornar o homem também árido, áspero, sem esperança de sobreviver. A linguagem, ela vai ser a realidade social e geográfica. Uma linguagem direta. Ela vai concordar, vai coadunar-se com essa secura. Ela harmoniza com a secura desse local, do sertão nordestino. Vidas Secas, o romance, ele foi em 1963, pelas mãos do diretor Nelson Pereira dos Santos,
para as telas grandes, para as grandes telas, né? Para o cinema, né? Para o movimento Cinema Novo. E essa adaptação ela foi indicada a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 64. Então, se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão conseguir ver essa obra de 1963. É muito bacana se vocês conseguirem assistir. Bom, o que a gente pode concluir disso aí? O pobre está jogado à sua própria sorte, anda em ciclos e a sociedade, os governantes não estão nem aí para eles. Então, eles têm que se virar como eles podem. Vou terminar aqui com um poema de Manuel Bandeira, O Bicho, né, de 1947. É um poema que retrata também, além da obra de Cândido Portinari, Os Retirantes, retrata muito bem essa vidas secas de Graciliano Ramos, porque Fabiano a todo momento ele se vê como um bicho, né? Então diz assim o poema: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Curtam aí o canal, curtam aí o vídeo, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até uma próxima aula.